Bororó, a música no Brasil do século XX, está entrando no ar. Bororó é o seu programa semanal sobre a história da música brasileira, sempre pela Rádio Cultura FM em 100,9 MHz, a rádio pública do Distrito Federal. E depois fica disponível no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e também no Pocket Casts. O Bororó de hoje fala de um músico que é um dos pais fundadores da música brasileira, da nossa identidade musical. Um compositor, um exímio pianista que popularizou e explorou ao máximo uma forma musical da qual ele não foi um dos pioneiros. Antes dele, Chiquinha Gonzaga e Joaquim Calado. Mas ele trouxe uma visão, uma linguagem musical muito particular e que influenciou diversas gerações à frente, futuras. Uma obra tão rica para o piano que permite, até hoje, que diversos arranjos sejam feitos utilizando de diversos instrumentos, incluindo a voz. Em 2024, apesar de passados 90 anos de sua morte, ele permanece vivo na nossa memória. Mas um dos muitos gênios precoces da música brasileira, que ao observar a mãe, ouvir a mãe, pianista amadora, começou a dedilhar o piano, vejam só, aos 3 aninhos de idade. Estamos falando do carioca Ernesto Júlio de Nazaré, ou simplesmente Ernesto Nazaré. Sua mãe, Carolina Augusta Pereira da Cunha, foi quem apresentou o piano ao menino. Ela fazia questão que ele ouvisse músicas do período clássico, repertório romântico, e de todos os compositores, o pianista polonês Frédéric Chopin despertou o maior interesse do menino, também porque ambos foram virtuosos ao piano, mas não foi por isso especificamente. Chopin inicialmente influenciou o jovem Ernesto na composição de valsas, polcas, poloneses, em especial os seus noturnos. Inclusive, o Ernesto Nazaré foi o primeiro dos compositores brasileiros a escrever noturnos, um tipo de composição musical normalmente para piano solo, que evoca a noite, ou inspirada pela noite, traz um ar, uma característica serena, melancólica, enfim. São títulos e ritmos herdados da Europa, mas que foram totalmente subvertidos, miscigenados pelo Ernesto Nazaré, especialmente depois da morte da mãe, quando mais tarde ele teve aulas com um professor de Nova Orleans, que foi o Charles Lucien Lambert. Então, de certa forma, o Ernesto começou a ter contato também, não só com a cultura eurocêntrica, com o que vinha principalmente da França, mas teve contato com aquela efervescência que surgia no sul dos Estados Unidos e no oeste dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, por intermédio desse professor, e que desembocou no jazz, mais especificamente no ragtime, E em uma das peças que a gente vai trazer aqui no segundo bloco do programa, Correta, essa influência é bem perceptível. Aos 6 anos, o Ernesto acompanhou seu padrinho, Júlio Pereira da Cunha, também pianista amador, para ajudar um amigo na afinação de uns pianos. E quando ele chegou no lugar, os pianos pertenciam a ninguém menos que o Louis Gottschalk. O Gottschalk é um compositor norte-americano, também de Nova Orleans, inclusive foi ele que indicou o Lambert para dar aula para o Ernesto. E o Gottschalk é apontado por alguns pesquisadores da vida do Nazaré como uma de suas principais influências. E é o compositor da belíssima Fantasia sobre o hino nacional, que foi usado pelo PDT na época do Leonel Brizola, como hino do partido. Não sei hoje, não acompanho mais, mas na época era essa música. Bom, então aos 14 anos ele compõe sua primeira peça, Você Bem Sabe, uma polca lundu, e ele já começa a misturar os ritmos, que foi dedicada ao pai, Vasco Lourenço da Silva Nazaré, e que foi muito bem recebida pelo público e pela crítica quando foi apresentada 2 anos mais tarde na Casa Mozart. Mas é por volta lá dos 30 anos, isso em 1893, que a Casa Vieira Machado publica a partitura do tango brasileiro, brejeiro. O choro foi chamado assim também, Então Nazaré misturou machixe, lundu, ritmos africanos, as danças europeias, como eu já bem falei,
E dessas misturas de ritmos que derivou o choro, que foi inicialmente assim chamado, né, tango brasileiro, Brejeiro alcançou sucesso nacional e até mesmo internacional. Foi publicada nos Estados Unidos em 1914 e também em Paris, né, a banda do Corpo de Bombeiros de Paris tocava brejeiro. Para começar o programa, ouviremos Brejeiro, que foi lançado em disco em 1905 pela Odeon, sob o título Sertaneja Namorado, com letra do poeta e amigo Catulo da Paixão Cearense. A interpretação é do grupo Ordinários, formado no Rio de Janeiro e que neste 2024 completa 15 anos de estrada, sob a batuta do maestro Augusto Ordini, que faz arranjos vocais super inusitados, de grandes sucessos da nossa música, de todas as épocas, e também o jazz e tal, coisa fina, viu? Ao longo desses 15 anos, o Ordinários teve várias formações, mas nessa gravação, que é de 2013, temos as vozes do casal Augusto Ordini e Maíra Martins, né, juntos desde sempre, André Miranda, Fernanda Gabriela, Gustavo Campos, Luísa Salles, com a percussão de Matheus Xavier. Na sequência, Apanhei-te Cavaquinho, de 1914, com uma dupla de tirar o fôlego, e Amandu Costa, que é considerado um dos maiores violonistas do Brasil, com seu violão 7 cordas, e o Armandinho Macedo, isso mesmo, o Armandinho que formou o A Cor do Som. A gente fala mais sobre isso depois. E para fechar o primeiro bloco, Odeon, de 1910, em sua primeira gravação com letra, na interpretação da cantora, compositora e instrumentista grande Nara Leão, que a gente já falou aqui no episódio 4. Então é isso, é Ernesto Nazaré no Bororó da Cultura. Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó com Rafael Dorsa Neto.
Devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odion. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar por vocês. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odion. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odion. Ouvimos Odeon com a letra do poetinha Vinícius de Moraes, né, que parece ter sido feita em parceria com Ernesto Nazaré, porque quando você lembra de Odeon e lembra da letra da música, né, parece que foi feita de uma tacada só que não, né? Essas coisas maravilhosas proporcionadas pela arte, né, que permite que o Vinícius de Moraes e o Ernesto Nazaré se conversem, né? A letra de Odeon foi escrita a pedido da Nara Leão para o seu álbum Nara, de 1967. A Nara teve vários Naras, né? O primeiro foi Nara, em 64, teve outros e tal, mas especificamente Odeon foi no Nara de 1967, lançado pelo selo Philips. Antes ouvimos Apanhei-te Cavaquinho com o Armandinho Macedo e o Yamandu Costa, do álbum Encontro das Águas, lançado em 2023 pela Bagual Produções. Armandinho, que é um dos inventores do trio elétrico, com Dodô e Osmar, tocou com Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Caetano Veloso, e lá no início da década de 80 ele paralelamente começou a enveredar pelo choro e por outros gêneros, né? Tocou com Época de Ouro e também com dois monstros da nossa música, né? Paulo Moura e Rafael Rabelo. Então é muito difícil a gente enquadrar um Armandinho em uma única vertente musical, né?
Assim como o Gaúcho e Amando Costa, né? Mesma coisa. Formação musical pesada, que se jogou de cabeça na diversidade musical brasileira, e é filho de uma cantora com um multi-instrumentista, né? E aí, nada de braçada, né? MPB, no choro, bossa nova, milonga, jazz, tango, folk, baião e por aí vai. E abrindo o Bororó, brejeiro, primeiro grande sucesso de Ernesto Nazaré, com o excelente grupo vocal Ordinários. Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó, com Rafael Dorsa Neto. Eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui ao Bororó, mais uma vez, a querida amiga, grande musicista, flautista, Beth Ernest Dias, que junto com a já saudosa pianista Francisca Aquino, fez uma série de shows pelo programa Sesc Brasil Instrumental. O duo de flauta e piano, formado por Beth e Francisca em 1990, traz uma trinca de Ernesto Nazaré, que fez parte do repertório de apresentações que elas fizeram aqui no Clube do Choro, em Brasília, no Espaço Funarte, né? No Café Cultural da Caixa, né? Beth, obrigado mais uma vez pela sua participação. Vai daí. Olá, caros ouvintes da Rádio Cultura. É com muita alegria que participo mais uma vez do programa Bororó. Rafael, quero agradecer a sua generosidade e apontar o seu faro de detetive por ter encontrado na internet essas composições de Ernesto Nazaré tocadas pela Francisca Aquino ao piano e por mim mesma. Essas 3 composições de Ernesto Nazaré, em arranjos da Francisca Aquino, que são os choros Nenê e Correcta, e a valsa Confidências, elas fazem parte de um álbum chamado Nazaré para Todos. O Nazaré era pianista, então a obra dele majoritariamente é tocada por pianistas, se bem que muitos outros instrumentistas já gravaram e se apresentam ao vivo também tocando Nazaré. Mas a ideia que a Francisca teve foi, por que não reescrever essas 8 peças, né? Ela selecionou 8 peças para fazerem parte do álbum, criando mais alguma coisa para que essas músicas possam ser tocadas por todos os instrumentos solistas, com o piano, mas sem fazer melodia e acompanhamento.
Então, eu convido os ouvintes a prestarem muita atenção nas frases de contraponto que são criação da Francisca. Numa ideia que, ao mesmo tempo, eu sempre achei audaciosa. Falei, nossa, Francisca, você virou parceira do Ernesto Nazaré. Porque eu tive a felicidade de acompanhar esse trabalho dela. A Francisca era muito metódica, além de talentosa, ela era metódica, e o tempo dela de trabalho, de estudo, ela preservava assim, com um zelo muito grande. O que resultou do trabalho foi uma parceria, né? Ela não pediu permissão para ele, obviamente, mas ela não contrariou em nada, nem o estilo e nem a forma, mas ela pôs a parte dela. E vocês vão se surpreender com tanta riqueza. Porque para fazer isso com algum compositor, só mesmo com um compositor cuja bagagem já fosse rica de detalhes, rica de conteúdo, que desse margem a mais coisas para entrar na música dele, né? E é o caso do Nazaré, e foi o que a Francisca fez. Então eu fico feliz de estar veiculando nesse programa tão legal que é o Bororó, essas 3 peças de Ernesto Nazaré em arranjos de Francisca Aquino. Muito feliz mesmo, porque é uma oportunidade muito rara de botar em evidência aquilo que eu venho repetindo, botar em evidência o papel do arranjador, né? O arranjador é aquele que recria, que veste a música novamente, que dá uma outra cor, que contribui para que a música fique, né, na memória de quem está escutando ela, né? Então é isso. Eu espero que vocês gostem e apreciem.
Você está em 100,9. Rádio Cultura FM. Ouvindo Bororó, com Rafael Dorsa Neto. Ouvimos Correta, Nenê e Confidências, com arranjos de Francisca Aquino ao piano e a flauta da convidada de hoje, Beth Ernest Dias. Correta é uma polca publicada em 1912 e que arranjo, né, da Francisca, que tem um quê de ragtime, né? Nenê é de 1895 e que, segundo o biógrafo Luiz Antônio de Almeida,
pode ser uma referência ao apelido da irmã Maria Carolina, falecida ainda muito jovem. E abrindo o bloco, a valsa Confidências, de 1911, dedicada ao poeta e amigo Catulo da Paixão cearense. Essa música aí ao fundo é do compositor francês Camille Saint-Saëns e se chama O Cisne, que é parte integrante de um todo de 14 peças chamadas O Carnaval dos Animais, Grande Fantasia Zoológica, que é de 1886. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas Rafael, o Bororó é um programa de música brasileira do século XX, uma música de um cara francês que já tem quase 140 anos, que foi composta. O que isso tem a ver com a música brasileira? Eu digo para você, respondo, tem tudo a ver. Essa música foi tocada na primeira apresentação pública de um dos gênios da nossa música, pelas mãos de outro gênio, o homenageado de hoje, o mestre Ernesto Nazaré. Quem conta mais detalhes sobre essa história é a nossa convidada, sempre especial, Beth Ernest Dias. Quando eu estava pesquisando para o livro Sábado à Tarde, eis o que eu descobri. Achei um programa do Instituto Nacional de Música, que é a escola de música da UFRJ atual, lá no Rio de Janeiro, um programa de um grande concerto de cítara, no dia 6 de junho de 1909. Vejam vocês o cabeçalho. Organizado pelos professores Carlos Til e Luiz Cantes, com o valioso e gentil concurso dos maestros Humberto Milano, Ernesto Nazaré, Heitor Villa-Lobos e alunas digníssimas de Dona Hermínia, Marta, Otília Stoffel e Carmen Barcelos. E o que foi que essa dupla de Villa-Lobos com Ernesto Nazaré tocou? Eles tocaram o Cisne de Saint-Saëns. Villa-Lobos ao violoncelo, acompanhado ao piano por Ernesto Nazaré. Isso em 1909. E posteriormente, em um outro livro sobre Villa-Lobos, este mesmo programa é citado como a primeira vez que o Villa-Lobos subiu ao palco. Então vejam vocês como é que o mundo dá voltas, o mundo da música é incrível, é muito impressionante. Bom, se o Villa-Lobos dedicou a seresta número 5, Modinha, a Catulo da Paixão, seus choros número 1 para violão, foi dedicado a ele, Ernesto Nazaré, que aos 20 anos, Ernesto já era conhecido no Rio como compositor, intérprete e professor de piano. Em 1886, ele se casa com a Teodora de Meireles, 11 anos mais velha que ele, com quem teve 4 filhos, e eles ficariam juntos até a morte dela, em 1929. Nesse bloco, nós vamos ouvir as peças Escorregando, com o arranjo do Hércules Gomes ao piano. Hércules que já tocou aqui no Clube do Choro, né? Aqui podemos perceber toda a versatilidade da música de Ernesto Nazaré, com o arranjador Hércules Gomes ao piano, Jean Correia, violão 7 cordas, Henrique Araújo, cavaquinho, Alfredo Castro, percussão e o Rafael Toledo no pandeiro. Finalizando o bloco, uma peça no melhor estilo chopiniano, chamada Polonesa, que essa é uma vertente clássica, uma vertente pouco explorada, né? Pouco tocada quando se faz programas sobre Ernesto Nazaré, que também foi chamado de Chopin brasileiro, né? A polonesa foi apresentada em 1932 em um recital no estúdio Nicolas, que ficava ali na Cinelândia. A interpretação é do pianista Alexandre Dias.
Você está ouvindo Bororó. A música no Brasil do século XX, com Rafael Dorsa Neto.
Ainda em 1932, partiu para o Rio Grande do Sul, levando sua última partitura, chamada Gaúcho, em homenagem ao povo rio-grandense. Fez recitais em Porto Alegre e outras cidades. Na sua última apresentação, inclusive, estava debruçado ao piano, assim, porque o problema auditivo que ele tinha quase não deixava mais escutar o que ele tocava, né? Foi um problema que começou quando ele era garoto, caiu de uma árvore, bateu forte com a cabeça, e aí isso acabou danificando a audição dele, né? E foi piorando com a idade. E aí de lá do Rio Grande do Sul foram para Montevidéu, e durante um passeio pela cidade ele teve uma crise nervosa seríssima. E aí tiveram que voltar para o Rio, né? No Rio teve uma ligeira melhora, mas em julho, com a surdez já em estado avançado, foi diagnosticado com sífilis e foi internado no pavilhão Guinle do Sanatório Pedro II, na Praia Vermelha, de onde ele saiu em janeiro de 33. Ainda em 33, ele faria uma excursão aos Estados Unidos, Venezuela e Costa Rica, a pedido do Getúlio Vargas, né, e do Itamaraty. Então vamos ouvir na saideira do Bororó de hoje, Apanhei de Cavaquinho, só que dessa vez com o próprio Ernesto Nazaré ao piano. Não é uma raridade, raridades, né, cedidas e remasterizadas, guardadas pelo Instituto Cultural Cravo Albim. Há poucos dias de completar 70 anos, Ernesto deu entrada na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. A sífilis, já em estado avançado, acabou afetando o sistema nervoso do Ernesto, fazendo com que o seu comportamento ficasse muito alterado, errático, né? E foi tido como louco até, mas devido à sífilis, né? E numa das visitas que Eulina fez ao pai, ouviu dele que ele tinha descoberto um caminho para Laranjeiras, que bastava que ele seguisse por um caminho ali e tal, ele ia conseguir chegar em casa. Pouco tempo depois desse encontro, foge do sanatório. O Ernesto Nazaré morreu entre os dias 1º e 4 de fevereiro de 1934. Seu corpo foi encontrado no dia 4, domingo de carnaval, nas águas de uma represa, pertencente à floresta situada ali nos fundos do manicômio. A memória e a obra do grande Ernesto Nazaré, imortal Ernesto Nazaré,
permanece viva na música e também na coleção de documentos incorporada pelo Instituto Moreira Salles em 2003, que é composta por centenas de documentos com fotos de família, manuscritos, cartazes de recitais, recortes de jornais sobre as suas apresentações e textos de, entre outros, claro, Heitor Villa-Lobos. No próximo episódio, o comparsa de Bororó Alexandre da Maia traz o maestro, arranjador, jazzístico, jazz brasileiro, o já saudoso Letieres Leite. O Bororó de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a participação luxuosa da querida flautista Beth Ernest Dias e a nossa retaguarda dos colegas Eduardo Durães e Juliana Medeiros, sempre apostos aqui na Rádio Cultura, ao amigo Fábio Iared, Fábio que está sempre conosco aqui, nas vinhetas do Bororó e nas chamadas do Bororó na rádio, e claro, agradecemos também a sua companhia. Um grande abraço e até o próximo encontro. Alexandre da Maia e Rafael Dorsa falam sobre a história da música brasileira no Bororó. Todas as segundas, às 21 horas, com reprise às quartas, 11 horas, aqui na 100,9.